Graça e paz de Jesus Cristo. Estaremos entrando hoje na lição de número 6, cujo tema é lidando com preconceito e a discriminação. O texto está em Gênesis 1, 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim por diante. O resumo dessa lição, a síntese, a imagem de Deus no homem e o exemplo da vida do Senhor Jesus jogam por terra o preconceito e a discriminação. Glória a Deus por isso. Uma das maiores contribuições sociais do cristianismo ao longo da história tem sido a doutrina bíblica chamada Imago Dei. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui de azul. Ó. Imago Dei. A doutrina, a imagem de Deus. A doutrina de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Lembra da nossa tríade bíblica que estamos vendo por todas as aulas? Aquela que fala da criação, da queda e da redenção? Quando nós falamos sobre preconceito, sobre a discriminação, nós estamos dizendo que há uma distância, uma diferença, algo que faz com que o homem não veja o seu próximo como um semelhante, Então essa doutrina do Imago Dei, que está baseada nesse texto de Gênesis 1, 26, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ela é uma doutrina que está pautada na criação. Então, quando eu digo que o mundo foi criado de uma explosão, do Big Bang, ou o homem veio da evolução do macaco, eu estou dizendo que essa doutrina da criação é falsa. Porque a doutrina da criação, que tem como fundamento o Imago Dei, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem não evoluiu do macaco. O mundo não foi feito de uma explosão. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Tudo foi feito pelo verbo. Porque o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E tudo que foi feito por ele, pelo verbo. Então esse Imago Dei é uma doutrina da criação, que tem que estar muito bem clara. Nós temos que ter os fundamentos para poder defender a nossa fé, quando ela assim for provada. Ok? Sem essa doutrina do Imago Dei, da criação, fica meio que impensável, é difícil de falar em igualdade, de liberdade, de direitos humanos, porque se não há uma semelhança entre Deus e o seu Criador, também não vai haver semelhança entre um homem e outro homem. Então nós temos que ter uma base. Nós temos que ter um norte, algo que nós possamos nos espelhar. Então, temos essa doutrina da criação, chamada Imago Dei. Muito forte essa doutrina, e ela tem que estar muito clara nas nossas vidas. Diariamente, feridas são abertas nos corações de milhares de pessoas por causa do preconceito. Seja preconceito manifesto ou aquele velado. E outras tantas sofrem com desprezo decorrente da discriminação racial, social, religiosa. E é isso que nós vamos tratar nesta lição. Esse preconceito negativo que fere gera muitas feridas no nosso coração, no coração das pessoas. Porque quando eu não consigo ter um relacionamento saudável com o meu semelhante, isso vai gerando feridas em mim.
Porque nós fomos feitos por Deus para nos relacionarmos com Deus e um com os outros. Tem um texto que está em Tiago, no capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: Todavia, se cumprides, conforme a Escritura, a lei real, que é: amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, preconceito, discriminação, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Que não está falando da lei de Moisés, está falando da lei real, né? A lei da consciência, Sermão do Monte, né? A lei que o nosso espírito está sujeito, que é antes da lei de Moisés. Lembra o princípio do relacionamento? E assim, o que é o preconceito? O dicionário, ele fala o seguinte: é uma ideia ou opinião formada antecipadamente sobre determinado assunto. Ou seja, o preconceito não é ruim. O preconceito é um conceito já antecipado que eu tenho de um determinado assunto. É uma ideia que eu tenho sobre um determinado assunto. É uma opinião. Então, por exemplo, se nós formos conversar aqui sobre os furacões que destroem cidades, se eu não tiver conhecimento nenhum sobre furacão, sobre como que funciona, quer dizer que eu não tenho um preconceito. Agora, se eu já souber como que é o funcionamento do furacão, como que é o seu rumo, qual o poder de destruição que ele tem, quando eu for conversar com uma pessoa, eu tenho um preconceito formado sobre os furacões. Então, o preconceito é um conhecimento prévio. Não tem nada de mal nisso. Ok? Isso chama-se preconceito natural. É você conhecer algo antecipadamente antes de discutir um assunto. É você ter um conhecimento daquilo. Mas nós temos aquilo que nós chamamos também de preconceito negativo. Veja, a Bíblia, ela não nos oferece uma definição de preconceito, não usa a palavra preconceito. Porém, nela nós encontramos várias advertências contra o desprezo, contra o julgamento condenatório que é dirigido pelas aparências, sem critérios justos. Então, na Bíblia, nós temos o conceito de preconceito, nós não temos a palavra. Vamos ver alguns textos? Por exemplo, Romanos 10, 12, abre sua Bíblia. Romanos 10, 12 diz assim, ó: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. João 7, 24. Vamos lá para João. Ó, João 7, 24 diz assim, ó: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Presta atenção nesse texto, que nós vamos usar ele aqui embaixo, porque tem um texto que Jesus fala assim: não julgueis para não ser julgado. Mas aqui o próprio Senhor Jesus está falando: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então nós temos que julgar, fazer julgamento. Nós vamos ver depois qual é a diferença, porque ele falou para não julgar e aqui ele está falando para julgar. Ok? João 8, 15 e 16. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Lógico, segundo a carne. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, mas eu e o Pai que me enviou. Ok? Jesus está falando que não julga segundo a carne, mas julga segundo a justiça de Deus. Olha que interessante. Então nós temos, dentro do conceito de preconceito, nós temos um preconceito negativo, que são juízos de mal
pensamento. Tiago 2,4. Vamos lá para Tiago. Tiago 2,4 diz assim, porventura não fizesse distinção dentro de vós mesmos, e não fizesse juízes de maus pensamentos. Esse texto também pode ser traduzido como juízes com pensamentos maus. Esse é o preconceito negativo. Ele traz um sentido de pensamento com motivação errada, com padrões errados. Ou seja, eu baseio os meus conceitos, meus preconceitos, porque eu vou julgar, certo? Mas para eu julgar eu tenho preconceitos. Só que o texto que ele está falando é que existe preconceitos negativos, são maus juízos, maus pensamentos, juízos de maus pensamentos. E isso leva a uma série de preconceitos maldosos. Quer ver um exemplo de preconceito que as pessoas têm? Por exemplo, alguns acham que quando a pessoa se veste bem, com uma vestimenta fina, roupa de marca, bonita, tal, aquela pessoa é fina. E quando a pessoa usa uma roupa comum, quer dizer que ela é uma pessoa de caráter comum, né? Não tem muitas posses. Ou seja, é um julgamento pela aparência, um preconceito negativo. Por exemplo, a riqueza é um marco do valor das pessoas. Ou seja, a pessoa vale aquilo que ela tem. Se ela tem muito dinheiro, se ela é muito rica, ela vale muito. Se ela não tem muito dinheiro, se ela é pobre, ela não vale nada, ela é desprezada, é discriminada. Isso é um preconceito que já vem nas pessoas, porque a sociedade que nós vivemos impõe isso sobre nós. A televisão, a mídia, a novela, jornais, toda essa cultura mundana que nós estamos vivendo nesses dias, ela impõe esses juízos de maus pensamentos em seus conteúdos, nos influenciando, mesmo que inconscientemente, a ter esses julgamentos errados por causa desses preconceitos que são colocados em nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com a mídia, porque ela influencia negativamente, nos dando preconceitos negativos. E isso não é bom. Posição financeira faz diferença na aceitação da igreja. Ou seja, quanto mais dinheiro eu tenho, quanto mais posição, status eu tenho, mais eu sou bem visto dentro da igreja. Isso é um outro preconceito. Porque nós não temos que olhar para a aparência, mas temos que olhar para o coração das pessoas. Foi assim com o profeta Samuel na hora de ungir um dos filhos de Jessé. Ele foi olhando para a aparência e Deus falando, não é esse. Não é o mais forte, não é o mais bonito, não é o mais rico. Mas é aquele que eu escolho, porque eu conheço o coração. Eu escolho aqueles que têm o coração segundo o meu coração. Por exemplo, que sistemas de castas sociais e econômicas são aceitáveis para Cristo e apropriadas para a igreja. Ou seja, pessoas ricas são aceitáveis para Cristo e elas têm que estar na igreja. Uma coisa é a salvação é para todos. Apocalipse 7:9 diz isso. Todas as tribos, raças, nações, para todos. Mas isso não quer dizer que eu tenho que privilegiar uma parte das pessoas, de um agrupamento social. De jeito nenhum. Não é assim que funciona. Então essa expressão de juízes de maus pensamentos é adequada para definir o sentido de preconceito negativo. Então preconceito negativo fala de juízes de maus pensamentos. Ou seja, são conceitos que são colocados em mim que influenciam-me na hora de julgar, de tomar as decisões e de agir. Ok? É interessante quando nós lembramos da experiência do apóstolo Pedro, lá em Atos 10. Pedrão estava lá com fome, foi orar. Aí ele teve uma visão. Olha que interessante. Ele estava com fome, foi orar e teve uma visão com comida. Você ouviu falar que quando você dorme de barriga cheia, geralmente você tem um sonho?
que muitas vezes não é espiritual, em 99,9%, porque a tua carne está ali se movendo para aquilo, você está com a barriga cheia, né? A carne também produz, porque nós temos 3 tipos de manifestações. Nós temos as manifestações do Espírito de Deus, do Espírito do homem e do Espírito do maligno, do diabo. Então, por isso que o Espírito Santo nos dá o discernimento de Espírito, para nós sabermos quando é de Deus, quando é do homem e quando é do diabo. Então, Pedrão, ele estava com fome, estava de barriga vazia, né? Ele não dormia de barriga cheia, ele estava de barriga vazia. E ele teve uma visão com comida, olha que coisa linda. Só que ele viu alimentos que eram considerados impuros de acordo com a lei judaica, com a lei de Moisés. Só que ele ouviu a voz de Deus falando para ele: Pedro, mata e come. Mas como Pedro tinha um preconceito que foi colocado nele por causa da lei de Moisés, que foi colocado nele por causa da tradição judaica, ele tinha um preconceito. Ele respondeu para Deus de acordo com aquele preconceito. Ele fala assim: não posso me contaminar com aquilo que é impuro. Nunca fiz isso, não é agora. Porém, Deus mostrou 3 vezes para ele aqueles animais. E por 3 vezes falou: Pedrão, mata e come. E por 3 vezes o preconceito que estava nele respondeu negativamente para Deus. E olha que interessante, Pedro já tinha sido cheio do Espírito Santo, já tinha sido batizado com o Espírito Santo no Pentecostes, já tinha ganhado mais de 5.000 almas com 2 discursos que ele fez, e mesmo assim, o preconceito que ele tinha fez ele dizer não para Deus. Olha como é necessário que nós paremos, nos examinemos, para ver se nós temos preconceitos dentro de nós, que nos fazem dizer não para Deus, não para a obra de Deus, não para a liderança que Deus instituiu sobre as nossas vidas. Esses preconceitos precisam ser quebrados. Esses preconceitos nós chamamos também de razão. É aquilo que vai ali, ó, é aquelas pecinhas que vão sendo colocadas na nossa cabeça que formam a nossa razão ou preconceito. Aí quando chega no momento de darmos uma resposta, de julgar e de agir, nós fazemos assim de acordo com o nosso preconceito. Então nós temos que tomar cuidado. Se você se lembra, lá em 1 Samuel, se eu não me engano, é capítulo 15 ou 16, vamos ver aqui. 1 Samuel, deixa eu ver. 1 Samuel 17, lá a partir do 32 para frente, nós vemos que o povo de Israel, o exército de Israel, o exército do Deus vivo e todo-poderoso, estava no campo de batalha de frente para o inimigo, o exército filisteu. E um homem dos inimigos chamado Golias estava afrontando o exército. E ele estava gritando durante 40 dias. Ele afrontou com palavras. E aquelas palavras entraram no coração de todo o exército de Israel. Por quê? O que foi dito? Que aquele homem era um guerreiro. Que ele já nasceu como um guerreiro. Que ele já tinha destruído exércitos. Que nenhum homem ali de Israel era páreo para ele. Então, essas palavras foram entrando no coração e formando um preconceito. Que no momento de responder à altura àquela afronta, o povo retrocedeu, ficou com medo por causa daquele preconceito que foi sendo colocado. É a mesma coisa você ligar a sua televisão e ficar recebendo a informação do Golias. Aí o Golias está falando ali no jornal, o Golias está falando ali na novela, o Golias está falando no reality show, o Golias está falando no filme, o Golias está falando. E está colocando preconceitos dentro de você. E quando chegar o momento de afrontar o inimigo, aqueles preconceitos vão te fazer retroceder. Porém, chegou um homem no campo de batalha que quando ouviu, preste atenção, quando ele ouviu aquele ataque,
na mesma hora ele repreendeu. Quem é este incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele não deixou que aquela palavra do telejornal, aquela palavra da novela, do reality show, aquela palavra do filme, aquela palavra da internet, entrasse em seu coração e formasse um preconceito. Ele disse para Saul: não desfaleça o vosso coração, eu vou contra o inimigo. Porque ele não deixou que aquelas palavras se transformassem num preconceito dentro dele. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus e não podia deixar que as coisas de fora viessem a criar um preconceito nele. Eva estava no jardim, diante da árvore do conhecimento e do bem e do mal, e a serpente fala para ela: coma que não morrereis. Ela deu ouvido àquela palavra e formou um preconceito nela. E ela julgou, de acordo com esse preconceito, que se ela comesse, ela não morreria. E ela comeu. Ela pecou. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses preconceitos. E voltando aqui ao exemplo de Pedro, nós vemos que é muito difícil para o homem vencer esses preconceitos que são colocados nele durante toda a sua vida. Por isso que nós temos que tomar cuidado, principalmente com os nossos filhos. Jovens, se você não tem filho ainda, já ore ao Senhor e comece a tomar cuidado desde já, antes de ter, com aquilo que você vê, escuta e ouve. Então, Pedro não conseguiu, pela sua humanidade, quebrar o preconceito. Aí nós vemos um pouquinho mais para frente que ele foi até a casa de Cornélio, um homem gentil. E de acordo com a lei, ele não podia nem ter contato com aquele homem. Mas ele foi. Porque o Espírito Santo mandou ele ir. E quando ele entrou lá e começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre os gentios, sobre os impuros. Aí Pedro entendeu, pelo poder do Espírito Santo, o que Deus tinha falado na visão. Ou seja, somente através do poder de Deus, da operação do Espírito Santo na nossa vida, é que nós teremos os nossos preconceitos quebrados. Por isso que é muito importante, jovem. Você viu, Pedro, ele já tinha um batismo com o Espírito Santo, era usado, ganhava almas e tinha preconceitos. Mas é importante você aprofundar, mergulhar mais no seu relacionamento com Deus para que os preconceitos sejam quebrados. Por isso, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, busque com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu pensamento, com todas as suas capacidades. Busque o batismo com o Espírito Santo, que vai ser um poder de Deus a mais para ajudar a quebrar esses preconceitos e a obra de Deus fluir na sua vida. Aleluia. Quando Pedro viu aquilo, aquela coisa maravilhosa, ele deixou claro o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Mas é agradável que aquele que em qualquer nação que teme a Deus e faz o que é justo, seja também detentor da promessa. Cornélio era um homem gentil, mas ele era temente a Deus. Ele cuidava dos pobres, dos oprimidos. E esse ato dele, de temer a Deus e de cuidar dos pobres, aquilo que nós estudamos na aula passada, de cuidar do quarteto vulnerável, viúvas, órfãos, pobres, estrangeiros. Ele fazia isso porque ele era temente a Deus. E Deus teve misericórdia e levou a salvação até ele e sua família, e com a salvação o batismo com o Espírito Santo. Então, nós temos que entender o que é esse conceito de preconceito. Preconceito natural, algo bom. Porém, temos que tomar cuidado com o preconceito negativo que é colocado dentro da gente com o passar do tempo. Porque eles geram maus pensamentos de juízo. Ok? E em contrapartida, nós temos que saber julgar com sabedoria.
Então, contra os maus pensamentos de juízo, nós temos que ter um julgamento sábio. Julgar com sabedoria. Aí eu te pergunto, será que todo julgamento humano implica uma espécie de preconceito negativo? Lógico que não. Nós temos o preconceito natural, que vem para ser trazido um conceito de julgamento com sabedoria. O preconceito negativo traz um juízo de mau pensamento. Já o preconceito natural, vamos chamar assim de bom, nos faz julgar com sabedoria. Então não é todo preconceito que nos faz julgar de forma errada. É só o preconceito negativo. O preconceito natural nos faz julgar com sabedoria. Lá em Mateus 7:1, Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgado. Porém, ele não fala para não julgar literalmente. Dentro do contexto ele está falando que eu não posso julgar de forma prematura nem imparcial. Porque eu tenho que julgar denunciando os erros, exortando os pecadores. A Bíblia chega ao ponto de falar assim, ó. Fugiu. Mas vou lembrar. Na questão desse julgamento, a Bíblia fala assim, que um profetize e os outros julguem. Então nós podemos julgar. O texto que nós lemos aqui atrás, de João 7:24, fala que nós temos que julgar, mas julgar não segundo a carne, julgar com a justiça de Deus, julgar com sabedoria. E se você for em 1 Coríntios capítulo 6, olha o que Paulo fala sobre julgamento. Ouça algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, nós temos que julgar sim, mas julgar de forma imparcial, de forma justa, de forma não condenatória. E é isso que Jesus quis dizer lá em Mateus 7:1. Não julgueis para não ser julgado. Ou seja, eu não posso julgar de uma forma prematura, de uma forma parcial. Eu não posso já julgar condenando, porque assim eu serei julgado. Então eu tenho que praticar a justiça. Com isso, Jesus ele está condenando a hipocrisia. E está ensinando os discípulos a terem cuidado com os falsos profetas. Olha que coisa maravilhosa. E quando ele fala lá em Mateus 7:1, não julgueis, isso é um imperativo. E esse imperativo, não julgueis, também pode ser não parai de julgar, ok? Indica um estilo de vida e uma atitude habitual de condenação. Então, quando ele fala não julgueis, ele fala assim, não viva julgando, condenando as pessoas, porque senão você será condenado também. Então eu não posso ter esse hábito de julgar e condenar, julgar condenando o tempo todo as pessoas. Aquela pessoa ali não é crente, ela já está condenada. Eu não posso julgar condenando segundo a aparência, segundo a atitude. Não é esse o meu papel, ok? Eu tenho que exercer um julgamento, mas um julgamento santo, irrepreensível, de acordo com a justiça de Deus. Sendo assim, esse julgamento condenatório é característica do preconceito negativo. Então, nós somos convidados como servos de Deus, como cristãos, a julgar com discernimento e sabedoria. Ok? Então, aqui nós fechamos o primeiro objetivo, que é demonstrar qual é o conceito de preconceito, para ficar claro, bem claro, o que é o preconceito. Preconceito natural, preconceito negativo. Preconceito bom porque julga com sabedoria. Preconceito negativo é mal, pois cria em mim maus
juízos, pensamentos maus que me levam a julgar de forma condenatória, de forma parcial, tomando partido de um dos lados. Agora nós vamos entrar num ponto chamado discriminação, que é o segundo objetivo da nossa lição. Saiba que o preconceito, ele refere-se a um conceito mental prévio, isso que nós estamos falando agora. Porém, a discriminação, ela significa o tratamento desigual e injusto de uma pessoa. Então eu posso falar assim, que a discriminação é o preconceito em ação. Então o preconceito é eu ter o pensamento, eu estou pensando. Pedro mata e come, aí Pedro tem o preconceito já nele. Aí ele fala com ele mesmo, não posso, a lei judaica não me permite ser impuro. Até então é um preconceito. Quando ele responde para Deus dizendo, não comerei, ele está fazendo discriminação. Ele está pondo em ação preconceito. Ele está expondo o preconceito através da palavra e de atitudes. Então a discriminação é o preconceito em ação. Quando eu ponho esse preconceito que é mental, ponho ele em ação, quando ele age. Ou seja, quando aquilo que está dentro de mim vem para fora. Ok? Isso é discriminação. E nós temos 3 formas de discriminação. Discriminação étnica, discriminação social, discriminação religiosa. Essa discriminação ética, ela chega ao ponto de excluir, de segregar e de matar uma pessoa. Vamos para Romanos 2:11. Romanos 2:11, que diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Ok? Não podemos fazer acepção de pessoas. Nós temos também a discriminação social, que provoca a separação dos indivíduos em razão de classe econômica, gerando marginalização, segregação social. Ou seja, essa discriminação social ela vai muito pela aparência, pelo status, por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. Vamos ler Lucas 20:21. Lucas 20:21 diz assim, ó. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, nós sabemos que falas e ensina bem e retamente, e que não considera a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Então não podemos considerar a aparência da pessoa, seu status, senão estaremos fazendo uma discriminação social. O texto que está lá em Gálatas 3:18, texto que está em Gálatas 3:28, diz assim, nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea. Presta atenção agora. Porque todos vós sois um em Cristo. Todos vós sois um em Cristo. Aí lá em Colossenses 3:11, ó, Colossenses 3:11, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então vós sois um com Cristo e Cristo é tudo em todos, derrubando assim, biblicamente, a discriminação étnica social. Resta-nos também ver a discriminação religiosa. Ok? Ó, presta atenção nisso. Nós temos uma cosmovisão cristã baseada na Bíblia, que é a nossa regra de fé, o fundamento da nossa vida. Ao contrário dessa cosmovisão cristã, existem outras cosmovisões que estão aí neste mundo, né, nessa cultura, que elas não possuem uma base firme suficiente para defender a dignidade humana, para defender o Imago Dei. Por quê? Porque eles creem, diferente da doutrina da criação,
Eles creem que o mundo surgiu do nada. Se o mundo surgiu do nada, né? O homem surgiu do nada. O homem evoluiu de um macaco. Eles não têm uma base para que eles possam ter um parâmetro para se igualar. Então, qual é a justificativa pela qual as pessoas devem ser tratadas com respeito e justiça, se elas são meros acidentes biológicos? Porque se o mundo foi criado do nada, ele é um acidente biológico. Se o homem evoluiu do macaco, é um acidente biológico. Então, essa cultura que está aí fora, essas cosmovisões, ideologias que tem aí, que vão contra a criação de Deus, contra a queda, contra a redenção, contra essa tríade bíblica, que afrontam a fé cristã, elas nunca poderão fazer algo efetivo para tratar os preconceitos negativos e a discriminação do ser humano, porque eles não se baseiam na Bíblia. Eles se baseiam em teorias de acidentes. Eu não sou um acidente, e creio que você também não é um acidente. Nós somos criação de Deus, escolhidos por Deus antes mesmo de estarmos no ventre de nossas mães. Ok? A discriminação religiosa, ela é em virtude da crença, de religião ou culto praticado por determinada pessoa. Então, quando eu falo em discriminação religiosa, tem a ver com a nossa crença, com a religião ou com o culto que é praticado. Esse tipo de discriminação provoca intolerância, perseguição, violência e morte, como já pode atestar vários episódios da história da humanidade. E olha que interessante, hoje, cerca de 73% da população do mundo vive em países onde há restrições de liberdade religiosa. 73% da população mundial está sofrendo com discriminação religiosa, que está tendo ataque à sua crença, à sua religião ou ao seu culto. E isso é algo considerado muito alto, né? 73% da população. Então nós temos que ver que essa intolerância originada da discriminação religiosa é muito mal. Porém, dentro deste assunto de discriminação religiosa, nós temos aquilo que nós chamamos de tolerância legal e tolerância social. A discriminação religiosa, ela é uma intolerância. Intolerância contra a crença, contra a religião ou contra o culto. Mas nós temos a tolerância legal e a tolerância social. Tolerância legal é o direito que cada pessoa tem de acreditar em qualquer coisa que ela queira acreditar. Ou seja, eu tenho que ter o direito legal de eu acreditar no que eu quero acreditar. Ninguém pode me impor o que eu tenho que acreditar. A tolerância social é o compromisso de respeitar o que as outras pessoas creem. Então eu tenho que ter o meu direito de acreditar naquilo que eu quero e tenho que respeitar o direito das pessoas acreditarem naquilo que elas querem. Por isso que Paulo fala assim, pregue a todo tempo. Se nós não pregarmos, como que eles vão crer? Ao mesmo tempo que a Bíblia nos ensina, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então eu prego. É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa, não sou eu não vou forçar, não vou obrigar. Eu tenho que respeitar. E quando eu respeito, isso chama-se tolerância social. Ok? Então nós temos a tolerância legal e a tolerância social. Temos de viver em paz com todos os indivíduos, mesmo com que tenham convicções diferentes de nossa crença. Temos que viver em paz com todos, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. A discriminação religiosa ocorre quando não há tolerância legal nem tolerância social. Ok? Então, quando não tem tolerância legal, quando eu não posso crer no que eu quero crer, chama-se intolerância legal. Quando eu persigo as pessoas por causa do que elas creem,
intolerância social. Lembra da aula passada dos refugiados? 65 milhões, que a maioria estão sendo ali reprimidas por causa do terrorismo islâmico, ou seja, por causa da discriminação religiosa, onde eles estão sendo intolerantes com a sociedade. Então, eles tiram a liberdade de eu crer no que eu quero crer e não respeitam aquilo que eu creio. Então, eles têm uma intolerância legal e uma intolerância social. E isso causa perseguições, morte e violência. E dá origem aos refugiados. E assim nós entendemos o que é o significado dessa discriminação, que é o preconceito em ação. O preconceito negativo em ação é a discriminação étnica, social e religiosa, ou seja, intolerância. Ok? Agora o terceiro objetivo da nossa lição se refere à lei. O que a lei fala em relação à discriminação? Isso é muito importante nós sabermos. Muitas vezes nós não estamos nem aí para isso, mas é muito importante nós sabermos disso. Sabia que o artigo 5º da nossa Constituição diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então olha o que o artigo 5º fala, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então a nossa Constituição brasileira, ela nos dá aquilo que nós chamamos de tolerância legal. Ou seja, ela não faz discriminação religiosa a nível de Constituição Federal. Aí ele fala assim: é assegurado o livre exercício de culto. Então eu já venho aqui para a tolerância social, né? A proteção ao local de culto e sua liturgia. Então a nossa Constituição é tolerante legalmente, ou seja, ela nos dá livre consciência de crer no que nós queremos crer, e ela protege, ela é tolerante socialmente, ela protege o culto, o direito do culto e da liturgia. O que eu posso dizer com isso? Se nós estivermos no culto dentro de uma igreja, pessoas entrarem, começarem a fazer bagunça, tentarem impedir o culto, nós podemos chamar a polícia e dizer, de acordo com o artigo 5º da Constituição, ok? Tem pessoas aqui que estão violando o nosso culto. Nós precisamos de proteção para fazer o culto. A polícia vai, de acordo com o artigo 5º, pode levar aquelas pessoas presas. Ok? Então isso que a Constituição, no seu artigo 5º, traz para nós, é uma garantia da liberdade religiosa, que se desenvolve ou se estrutura em 3 aspectos, que é a liberdade de crença, de culto e de organização religiosa. Então ninguém pode impedir eu de crer no que eu quero crer, ninguém pode me impedir de cultuar, e ninguém pode me impedir de criar ou de ter uma organização religiosa. É isso que o artigo 5º da Constituição diz. A liberdade de crença, ela possui uma dimensão subjetiva referente ao nosso interior. Então quando eu falo de liberdade de crença, estou falando de mim, do meu ser, da minha mente, do meu interior. Diz respeito em acreditar ou não acreditar, ou deixar de acreditar em alguma coisa. É eu. Já a liberdade de culto possui uma dimensão objetiva, referindo-se ao direito de eu poder exteriorizar a minha crença, de eu poder mostrar, botar para fora aquilo que está dentro de mim. Eu creio, agora eu vou pôr para fora, expressar aquilo que eu creio, realizando cultos, liturgias, cerimônias, cânticos e outros atos próprios da fé. Já no artigo 208 da Constituição diz assim, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Ou seja, já está falando de mim, da minha liberdade de crença. Se alguém publicamente me escarnecer, né, ou impedir, agora eu já entro para o culto, 208, né? Eu já entro agora para os atos do culto. Ou impedir ou perturbar cerimônia, prática de culto religioso, vilipendiar publicamente o ato ou objetivo de culto religioso. Isso é um crime previsto no artigo 208 da Constituição Federal
brasileira, a nossa Carta Magna. Ou seja, a liberdade de organização religiosa, ela diz respeito ao direito de autodeterminação dos grupos religiosos para poderem se organizar. Então o governo, ele não pode intervir numa organização religiosa. É um direito constitucional. Nós vemos alguns casos de intervenção governamental, de intervenção pública, quando há fraude, dolo, né? Quando há algo que fere a legislatura, que a igreja pratica, que fere a Constituição brasileira, os direitos, né, que estão estabelecidos na lei, aí sim o governo pode exercer o seu poder de polícia. Fora isso, ele não tem direito nenhum de intervir na organização da igreja. Isso é o que está na Constituição. Porém, nós vemos muitos atos políticos, né, determinadas pessoas e organizações políticas tentando mudar essas leis. Nós temos a Constituição e temos várias outras leis que estão embaixo dela. E essas pessoas e organizações políticas tentam mudar algumas coisas que prejudicam a nossa liberdade de crença e de culto, né? E a ponto de querer nos prejudicar. Eles tentam mudar a redação desse artigo 5º e 208, fazer emendas na lei para poder mudar, para nos prejudicar. Então nós temos que ter uma voz profética, estarmos atentos. Deus levanta pessoas e coloca no meio desses para ficarem de olho, para não deixar que eles façam as coisas às ocultas, para não deixar que seja ferido esse princípio constitucional que nos dá a liberdade. Nós temos que apoiar essas pessoas que estão lá representando a nós cristãos e a igreja. Os crentes devem estar comprometidos com a defesa da liberdade religiosa em todos os seus níveis, não somente para poder expressar a fé em Deus, no Deus das Escrituras, mas também que os outros possam livremente exercer o mesmo direito. Então nós temos que estar atento. Preconceito é a discriminação. Preconceito negativo é a discriminação. Discriminação é o preconceito negativo em ação. E a discriminação se expressa de forma ética, social e religiosa. A discriminação religiosa é quando há intolerância legal, eu como indivíduo, e intolerância social. Nós temos que conhecer as leis, artigo 5º da Constituição e 208, que nos dá o direito aqui no Brasil de expressar a nossa liberdade de crença e de exercermos a nossa liberdade de culto. Que isso fique bem claro para você. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus Cristo.